Olá, boa noite. Minha primeira live aqui. Ainda tentando entender como é que funciona. Quero convidar aí umas pessoas para participar, esperando todo mundo conectar. Ai, primeira live é sempre assim, a gente fica nervosa, não sabe muito bem o que vai acontecer, mas faz parte, né? Na vida é assim, a gente tem que se jogar, né, ao acaso, se entregar ao acaso. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Manuela Boulis e essa live vai ficar gravada para as próximas. Quem não pôde assistir agora, quem não puder acompanhar. Agradeço aí quem está acompanhando, minha mãe. É, e então quero falar um pouquinho da artropotécnica, né? O que é artropotécnica, essa palavra tão difícil, parece difícil, né? Mas ela vem de uma conjunção de um termo que eu estava estudando, do Peter Sloterdijk, que é um teórico alemão, que ele fala da antropotécnica, né? Que é técnica antropológica, mais ou menos, que é de como o ser humano consegue usar as aptidões que ele tem para melhorar, para evoluir. E desde que eu comecei a fazer minha tese sobre arte, né, eu me formei em jornalismo na PUC e já me especializei em arte, a minha tese foi sobre a emancipação, o poder de emancipação da arte. Então, sempre buscando esse poder da arte de ajudar a gente a se emancipar, né? A sair de padrões que limitam, de modelos mentais que nos atrasam e usar para criar modelos mentais que permitem com que a gente evolua, né? Então, comecei desenvolvendo essa tese na graduação de jornalismo na PUC e depois fui para Barcelona, estudei na Universidade Autônoma de Barcelona, fiz um mestrado em crítica de arte e então eu segui a tese e fiz sobre também o poder de emancipação da arte, mas já abrindo mais para outros artistas que eu estudei que transformavam objetos comuns em obras de arte, em como olhar situações da vida como uma experiência estética. Então, me aprofundei também no budismo, na teoria da física quântica, tudo isso para usar a arte como um veículo para transformar a forma que a gente vê a vida, né? E eu acredito que isso é fazer arte com a vida, e a física quântica diz muito isso, que você, ao mentalizar uma coisa, uma realidade, né, você está construindo essa realidade. Então, fazer arte com a vida é construir uma realidade que você quer buscar, que você quer realizar, né? Então, a antropotécnica te ajuda a criar essa vida que você busca, né? Então, como qualquer... o Sloterdijk, ele cita os acrobatas, né? Que eles vivem sempre equilibrando as suas aptidões com o risco, né? De cair. Então, qualquer atleta pode se treinar para se superar. Então, além da antropotécnica, existe a artropotécnica, né? Que é você usar a arte para conseguir superar os seus limites e materializar a vida que você deseja. Então, essa teoria me ajudou muito na minha própria vida, né? Eu já passei algumas dificuldades também, né? Então, aprendi a superar muitos limites, muitos medos, né? E ganhar resiliência com isso. E a arte sempre me ajudou muito, porque eu ia criando o quadro que eu queria, né? E tentando encontrar caminhos para conseguir chegar lá e colorindo a vida, né? Que me faz
ficar mais segura e acreditar, né? Porque eu acho que a obra de arte é muito sobre isso, é sobre acreditar, né? Você ter fé no seu objetivo. Então, porque se você, o que eu aprendi nas teorias de arte, né, do Arthur Danto, por exemplo, um teórico da arte americano que fala dos objetos comuns, né? Ele cita o Andy Warhol e o Brillo Box, que é uma caixa de sabonete que ele transformou em arte, né? E como ele transformava as coisas comuns em obra de arte, então você acredita que aquilo é arte, né? Então o seu poder de acreditar, né? A sua fé naquele significado que você dá é o que transforma aquilo, né? E o torna realidade. Então eu fui buscando sempre criar cenários e colocando os objetivos, né? E sempre acreditando que ia dar certo e nunca perdendo foco nisso, né? Porque quanto mais você mentaliza, mais você constrói. Então, até quero agradecer a presença aí, quem está assistindo, porque eu acho que quanto mais pessoas acreditam nisso, mais forte fica, né? Porque o senso comum é o que torna as coisas uma condição social, né? A gente pode ver várias situações, a sociedade está sempre se transformando, né? De acordo com como as pessoas pensam. Então, quando todo mundo acredita num significado, ele se torna real. Então, eu quero fazer esse convite para vocês aprenderem, entenderem mais sobre o que é artropotécnica para poder utilizar ela na vida, né? Porque o meu objetivo é evoluir e compartilhar com vocês para a gente evoluir junto, né? Sempre buscando transformar tudo para o melhor e a gente se sentindo bem, a gente acaba fazendo bem também para o mundo, né? Então, deixa eu ver aqui, pegar minha colinha sobre os exercícios, né, que a gente pode fazer para se sentir melhor. Eu busquei em várias fontes, inclusive agora acabei de me formar em Yoga e Vedanta, que também é não uma filosofia, né, mas um modo de vida mesmo que faz a gente se sentir bem, né, faz a gente estar bem com o corpo, usar a respiração para conseguir se acalmar. E o Vedanta também tem uma visão bem de conseguir separar, né, nossas emoções da realidade, né? Porque o budismo diz que a realidade é uma ilusão, que a gente que tudo depende de como a gente sente, né? De como a gente vê. E na verdade isso é parte do nosso ego, né? Que a gente constrói aquela realidade a partir de como a gente se reage a ela, né? Então, na verdade, tudo existe além disso, né? Nós somos seres que já vem de muito tempo, né? Existe uma força aí que já vem se desenvolvendo, uma força criadora, né? Como diz o Bergson. Olha, eu já tô lançando muitas referências, né? Mas quem me acompanhar aí nesse percurso vai ter chuva de referências. Que ele fala da evolução, da força criadora, né? Da Creative Evolution, evolução criadora. Essa força criativa do mundo, né? Que tá em tudo, né? Que tá desde da vontade da mãe de cuidar do filho, dos animais que se juntam, tudo isso para gerar uma reprodução, né, para a vida. E até as coisas que acontecem negativas, eu acredito que fazem parte dessa evolução, né? E depende de como a gente reage com isso. E a nossa evolução está exatamente em reagir de uma forma boa, né? De transformar as coisas ruins em coisas boas. Então, acho que a arte pode ajudar muito a gente nisso. Alguém pode estar pensando, mas que otimista, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Mas eu acredito que se a gente focar no bem, né? Em fazer o bem e usar essas técnicas para se sentir bem, para conseguir fazer o bem, né? Eu acho que esse é o caminho da evolução positiva, né? E usar a criatividade é muito bom, é uma ferramenta maravilhosa para isso,
porque a gente consegue imaginar novas possibilidades, né? E não ficar preso em situações, às vezes a gente se encontra em encruzilhadas, né? Que a gente não consegue sair, porque a gente não vê saída, né? E aí a artropotécnica você consegue dar esse passo atrás, né? Você se desapega, né? Que é uma coisa que o budismo também fala, o Vedanta fala, né? Que você se desapega daquilo, porque você não é aquilo, né? E aí você consegue analisar de fora e ter mais opções, né? Conseguir analisar de outra maneira, ver de cima, ver de baixo, ver de lado, aí você começa a imaginar outros cenários, outras possibilidades. Então, a arte pode ajudar a gente a encontrar soluções, né? Porque, como diz minha mãe, a arte é muito problema, solução. A gente tem que sempre encontrar uma solução, ser criativo para isso, né? E falando mais um pouquinho do meu currículo, né? Eu também trabalho como professora de artes, então isso é uma coisa que eu quero passar para as crianças, né? A criatividade para resolver problemas, né? Então eu sou muito contra um ensino assim muito de dar assim A, B, né? Tipo, tá certo, errado. Para mim assim não tem errado, né? Tem você encontrar outras possibilidades, buscar outras possibilidades. Então eu tento passar isso para as crianças também, né? Porque eu acho que esse ensino artístico é muito ajuda a gente a resolver problemas, né? Estimula a ter imaginação, a criatividade. Então, eu acho que a arte pode ajudar em qualquer área da vida, né? E assim, seguindo também os ensinamentos do yoga, né? Que fala muito de você ter uma disciplina, né? Para você conseguir chegar onde você deseja. A artropotécnica também fala muito sobre isso, né? Porque a antropotécnica, da onde eu tirei esse conceito, fala exatamente da disciplina dos esportistas olímpicos que conseguem ultrapassar seus limites, seguindo aquele objetivo, né? Então, acredito que a gente consiga fazer isso também usando a arte. Então, daí é a artropotécnica. E outros ensinamentos do yoga também que estão em conexão com a teoria da artropotécnica é você ter esse desapego, né? Você dar esse passo atrás e conseguir olhar a sua vida como um quadro, né? E pintar da forma que você desejar. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, que estiver assistindo, fica à vontade, porque esse espaço aqui é interativo. A ideia é criar essa comunidade mesmo pra gente trocar experiências, né? Do que vocês acham também. Porque todo mundo faz isso, todo mundo colore a vida de alguma maneira, né? Seja ouvindo música ou estando na natureza, né? A questão de você fazer um bem-estar para você mesmo, para você conseguir fazer o bem para o mundo, né? Acho que essa é a minha maior missão, que é o meu propósito, assim, que sempre permeou todos os meus estudos e essa mudança que eu fiz radical aí, né? Porque eu era curadora de exposições, jornalista, crítica de arte, sempre buscando tentar transformar a mentalidade das pessoas através da arte, né? Mostrar que a gente consegue ver além do que está na nossa frente, né? Que a arte é muito isso, trabalha em metáforas, né? E aí eu comecei a trabalhar com as crianças, não tem nem 10 anos, assim, até pouco tempo, né? Pro tempo que eu já trabalho com arte, já tem mais de 20 anos, né? Que eu me formei em jornalismo, me especializei em arte. E então acho que com as crianças é mais uma obra de arte minha, assim, né? Que eu faço exposições para gerar impulsos assim nas pessoas, insights, né? E com as crianças eu acho que é a mesma coisa, né? Eu fico dando assim uns choquezinhos para eles pensarem, sabe, para abrir a cabeça, né? E então essa sempre foi a minha missão, que a gente evolua juntos, né? E compartilhe, né? Coisas que que todo mundo faz no dia a dia, né? Às vezes a pessoa tá triste, aí ela, não sei, ouve uma música, ou então ela tá no trânsito e aí prefere olhar para o pôr do sol em vez de ficar reclamando que tá trânsito, né? Então são pequenos
canais que a gente tem na nossa realidade, né, para mudar. Então, o importante é a gente sempre buscar esses canais, né, para a gente colorir a nossa vida. Então, outras coisas que eu gosto de passar também para as crianças, que também tem a ver com yoga, né, que são códigos de conduta importantes para a gente evoluir, né, que já vem de vários outros sistemas, né, digamos assim, porque isso também é um sistema, né, na verdade, né, uma ferramenta para a gente, o tipo de mentalidade para a gente usar, né, como se fosse uma arte conceitual, um canal aí para melhorar, né, a nossa visão de mundo e melhorar o mundo, né. Então, gratidão é uma coisa que eu acho muito importante, sabe, a gente valorizar o que a gente tem, conseguir agradecer, né? Mesmo que a gente tenha pouco, a gente, assim, porque a expectativa às vezes, né, é tão grande que a gente está sempre meio que reclamando ou achando ruim. Às vezes você valoriza as coisas mais simples, né? Então isso é muito importante também para se sentir bem, para atrair o bem, né? E para colorir a vida, né? Se sentir melhor. Outra coisa também que eu acho que a artropotécnica ajuda, que tem a ver com o yoga, é a resiliência, né? Porque se você tem fé que você vai chegar naquele objetivo, você consegue ultrapassar várias coisas, né? Tipo, na minha vida, eu passei muita dificuldade também, né? Enfim, meu pai morreu quando eu era jovem e eu tinha uma situação que do nada mudou completamente. Eu tive que aprender a ter ferramentas para enfrentar aquilo, né? Então isso quando uma pessoa passa por momentos assim, eu acho que ganha muita força, né? Porque às vezes a gente toma uma queda e fica parado, né? Ou reclamando, mas não adianta reclamar, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade de você ganhar força, né? Aprender. Então, acho que resiliência também é uma outra conduta que eu acho muito importante para a gente navegar essa realidade tão difícil e transformar, né, numa realidade colorida, né, como a artropotécnica a gente tenta fazer através da artropotécnica. E deixa eu ver aqui outra coisa, gentileza também, né, importante. Eu tô agora dando aula de arte, de creative yoga, né, a arte yoga criativa. Então eu falo muito com as crianças sobre isso, mas sempre contando histórias, né, para elas aí, porque às vezes é difícil você conseguir passar os conceitos um pouco mais complicados, né? Por exemplo, iluminação, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Que eu sempre falei, gente, a gente tá preso no Matrix, né? A gente tá acreditando que isso daqui é a única realidade que foi passada para nós, por um sistema social, né, a mídia, tudo dominado, né, na minha época de faculdade, né, da cultura, do sistema cultural, né, da indústria cultural, que eu ficava pensando, falei, gente, a gente é muito manipulado. E aí eu comecei a buscar em filósofos, né, que falam de sair do sistema, né, muitos filósofos psicodélicos, né, Terence McKenna. Então ele fala exatamente isso, tipo, sair do sistema, né? Você conseguir olhar de fora, né? Como é que as coisas acontecem, porque as pessoas andam cegas por aí, né? E então o budismo também vem em convergência com isso, porque você dá peraí, as coisas não são como determinam, né? Podem ser diferentes, né? Não é sempre aquilo da mesma maneira. Então, enfim, as referências vão vindo, né, e eu vou me perdendo, mas eu acho que tudo isso é para falar de como a gente consegue ver as coisas de outra maneira, né, encontrar novas possibilidades e tentar ver as coisas pelo lado positivo, né. Eu acho que as pessoas às vezes ficam muito tristes e cansadas com essa opressão, né. Obrigada pela pergunta, Arthur. Pois é, as crianças eu aprendo mais com elas do que, né, com os adultos. Até foi um dos motivos que eu que eu saí de fazer exposição para adulto para dar aula para criança, né? Porque eu acho que os adultos, mesmo em arte, né, que deveria ser um campo expandido, são meio cabeça fechada, né? Então, realmente, a criança ela ainda tem essa pureza porque ela acredita, né, no mundo, ela tá aprendendo, ela tá aberta
a cabeça aberta, né? Eu acho que isso que é o mais importante, a gente tá sempre fechando a nossa cabeça. E a artropotécnica, ela permite a gente abrir a cabeça, né? Para ver novas possibilidades, né? A arte é isso. E esses teóricos que eu estava mencionando também, abrir a cabeça das pessoas para ver que não é só aquilo que existe, né? Que a realidade é uma ilusão, como dizem os budistas. Mas é claro que essa caneta aqui é realidade, mas como eu vejo a caneta, vai determinar a existência dessa caneta. Então, se ela é uma caneta que alguém me deu de presente, que me traz memórias, tudo depende de como a gente vê aquilo, né? E as crianças, elas estão abertas, né, para ver de uma maneira nova. Se eu falo para elas assim, ó, desenha um quadrado no chão, e aí eu falo aqui, pisa aqui para se tornar um unicórnio, ela se torna um unicórnio, entendeu? Aquilo se torna realidade para ela. E os adultos não conseguem mais fazer isso, né? Então eu amo trabalhar com as crianças, porque ainda tem esse espanto, ainda tem essa mágica, ainda tem essa coisa de querer acreditar em coisas novas, né? Eu acho que é isso que tá faltando pra gente. Tomara, a ideia é essa. Tô aqui na luta para tentar alterar, mas aí as crianças são as sementes, né? Mas acho que a gente que precisa fazer o nosso trabalho também, sabe? Para passar para as crianças, né? Então é isso, abrir a cabeça. Acho que a gente tem que aprender com as crianças é abrir a nossa cabeça para ver a mágica na realidade, né? A arte da vida. Então, deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Eu acho que essa questão da gente tentar usar a arte porque a arte, ela é um espelho, né, da sociedade, né? Quando a gente vê as produções artísticas que estão acontecendo hoje em dia, a gente vê o que as pessoas estão querendo falar, né? Quando você mesmo faz alguma coisa, nem que seja um rabisco num papel, aquilo ali é você, né? Eu sempre digo para as crianças que não tem como imitar, porque cada um tem a sua forma de se expressar, né? Então a arte permite que a gente se veja, né? E isso é muito importante, a gente ter esse olhar para si mesmo, né? E a artropotécnica é uma forma de autoconhecimento também, né? Para você ir, se você está imaginando, né, o seu caminho, o percurso que você vai colocar ali num quadro, né? Você está pensando, tipo, tem a possibilidade essa ou aquela possibilidade, então você está expressando o que você quer, né? O que faz parte da sua realidade. Então é importante você usar esse espelho, né, para ter um autoconhecimento. E aí você começa, depois que você consegue botar isso para fora, começa o jogo, né? Aí você começa, agora eu vou botar essa peça para cá, vou ver o que acontece, vou tentar aquilo ali. Então, não ficar vivendo a vida cegamente, né? É sair do Matrix e aproveitar que, já que tudo é uma projeção, né? Já que tudo depende de como a gente vê as coisas, a gente pode escolher como que a gente quer ver, né? Então, é melhor que seja de uma forma colorida, positiva, que é o que eu acho, né? Então, eu também tô combatendo aí os pessimistas, né? Porque existem forças aí também contrárias, mais conservadoras, né? Que acham que aquilo tem que ser daquela maneira. Então, acho que isso que eu tô tentando fazer aqui, né? Abrir a cabeça das pessoas para aceitar novas possibilidades, né? Que eu acho que é isso assim que a gente consegue evoluir. Então é um convite aqui, essa primeira live, para vocês virem comigo aí nesse processo, né? Eu também não sei muito bem de onde vai levar, eu só tenho essa proposição da gente usar esse método, né, de artropotécnica para colorir a nossa vida. Então acho que quem quiser também compartilhar alguma situação que conseguiu sair de um buraco, né, de uma situação difícil e transformar aquilo numa situação boa, né? Porque eu acho que a arte tem esse poder de transformação, né? Eu trabalho muito isso com as crianças, né? Você vê, às vezes eles jogam umas tintas no chão que parecem umas manchas e aquilo se transforma, né, em histórias. Então a arte como espelho, né, também, como eles veem aquilo, né, e aquilo se torna uma realidade, né, você passa a ver aquelas formas que antes não tinham significado algum, começa a ver como uma história, ou até nas nuvens mesmo. A observação de nuvens é um exercício que eu amo, porque às vezes me vêm umas mensagens assim, sabe,
que tá dentro de mim, só que aí eu tô exteriorizando aquilo pela arte, né? Pela imaginação, pela criatividade. Então, é um convite pra gente fazer isso com a nossa vida, pra gente conseguir ver novas possibilidades, usar a imaginação, né, pra evoluir, né? Acho que o objetivo é esse. Porque se todo mundo acreditar nesse método, né? Quanto mais pessoas acreditarem num significado, mais forte ele fica, né? Mais real ele se torna, né? Então, como qualquer quadro abstrato, né? Que você coloca um nome, aí todo mundo começa a ver dessa maneira, né? Assim, fiz parte do meu estudo também muito sobre arte abstrata americana, né? Que, na verdade, sempre foi para uma arte retiniana, assim, né? Não tinha nenhum objetivo de conteúdo por trás, né? O conteúdo é o espectador que dá, né? É um convite para o espectador participar e cada um dá o seu significado para aquilo, né? Mas aí houve todo um trabalho político por trás, né? Deles quererem se separar da Europa, olha que coisa nova. Então, sempre existe um conteúdo que vai ser agregado àquilo, né? Então, se é o governo que está determinando esse conteúdo, esse é perigoso, porque as pessoas às vezes não percebem isso. Mas eu acho que a gente tem como determinar aquele conteúdo. Se a gente tiver consciência de que a gente tem esse poder, a gente consegue transformar o mundo, né? Então esse é o poder da arte, de transformação. E a artropotécnica é essa visão de você transformar a sua realidade, né? Você ter esse poder de determinar como você vê as coisas e buscar um caminho melhor. Se você conseguir pintar o quadro da sua vida, né? E escolher, agora eu vou dar esse passo aí, manter aquele foco, né? Para criar, materializar aquilo, né? Então, é um convite para vocês continuarem aqui comigo toda quarta-feira, às 7 da noite. E qualquer dúvida ou se quiserem compartilhar experiências também, vou adorar saber, porque eu tenho certeza que todo mundo faz um pouquinho disso, né? E eu só conectei com a minha teoria, com a minha tese de mestrado de arte, mas na verdade é uma conduta que todo mundo tem, né? Assim, eu acho que cada um tem a sua ferramenta para se sentir melhor, né? Para ter uma boa conduta, para fazer bem ao mundo. Então, eu só canalizei isso como arte, porque eu acho que tem muito a ver com todos os meus estudos. Eu sempre via isso, eu falava, gente, mas olha, essa obra de arte que é super sensorial, né? Tudo depende dos nossos sentidos, né? Então, a gente parece que teve uma exposição que eu fiz em 2011, era 11-11-11, porque foi no dia 11 de novembro de 2011, que era uma câmera onde você ficava imersa e tinha o coletivo Moleculagem, eles fizeram uma imersão de 3D mapping, né? Então a pessoa ficava deitada ali com sons binaurais, né, no headphone e aquilo te levava para uma viagem, sabe? Então você sem sair do lugar. Então era para questionar exatamente, cara. Espaço e tempo é real, é uma construção que a gente inventou, né? O tempo cronológico. Então às vezes isso tira a gente da nossa realidade, da nossa natureza, né? Porque a gente está sempre correndo contra o tempo. Não tem a ver com o tempo da Terra, né? Então isso tudo são construções mentais. A gente pode construir novos sistemas também, sabe? Então essa exposição foi muito sobre isso. Também depois fiz a Kaleidoscope em Londres, que também eram obras que eram 3D, que saíam da parede, mas eram, na verdade, quadros, mas que pareciam que tinha um buraco na tela, para mostrar que os nossos sentidos determinam a realidade, né? Então, se a gente tiver essa noção, a gente pode brincar com isso. E isso é artropotécnica. Bom, tem várias outras exposições que eu fiz também que seguem nessa linha, né? E hoje em dia, com meditação, né? Eu dou aula de arte, já falei, arte e yoga para crianças, e eu uso muito meditação guiada, né? Então, assim, as crianças viajam. Você fala assim, imagine que você está numa ilha, como é essa ilha? Aí eles estão vendo a ilha toda lá, né?
E qual é o primeiro bicho que você encontra? Eles já encontram, já, sabe? É muito fácil, você tá tão latente nas crianças, sabe? E a gente tem esse poder também de mentalizar, né? De usar a imaginação para nos transportar, imaginar novas realidades, se desintegrar. E eu acho que a questão da oração também, de você mentalizar alguma coisa que você quer e agradecer, isso tudo muda a gente, né? Então, a gente usar mais essa ferramenta de materialização, de criação, né, da nossa realidade. Então, eu fiquei pensando que na pandemia, né, o que aconteceu na pandemia, eu fiquei bem... Tive um momento de crise, assim, né? Acho que todo mundo passou dificuldades, mas foi um momento que eu ganhei muita força também, né? Ferramenta de cuidar da saúde mental, né? E eu meditei muito, fui para outras realidades, de tanto que eu meditava, porque a gente ficava em casa, né? Então eu fui para dentro, né? Para dentro de mim mesmo. E buscando essas sombras que eu tinha dentro de mim, o que estava me impedindo de evoluir como pessoa, quais eram, sabe? Então essas viagens, assim, de se encontrar, de conseguir projetar a sua vida, olhar para ela como um quadro e conseguir encontrar os pontos que são difíceis, né? E aonde você quer chegar e como você pode mudar isso é antropotécnica também. Existem outras formas de terapia, de meditação, de autoconhecimento, né? Mas a arte, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Porque usa muito a imaginação e a criatividade para encontrar soluções, né? Então, como que a gente saiu dessa pandemia, né? Será que a gente saiu mais evoluído ou não? Eu até escrevi um livro durante a pandemia, chama Pontes Coloridas, onde eu já falo sobre a antropotécnica, né? Sobre evolução criativa. E aí eu tenho vários capítulos sobre cada artista como antropotécnica, né? Então, por exemplo, tem um capítulo do Rods Corona, que era o Rothko, que eu não sei se vocês conhecem, um artista abstrato que faz uns portais, assim, né? Então é uma arte bem sensorial, mas muito profunda, né? Porque, assim, a arte abstrata, cada um vê da sua maneira, mas todo mundo sente que o Rothko tem esse peso, né? Que te leva a uma outra dimensão que você sente. Pessoas veem a morte, veem coisas ali que estão em outra linguagem, né? A linguagem da arte, né? E eu foquei na série deles de portais, né? Que eu chamo de portais, que são os quadrados esfumaçantes, assim. E aí eu fiz porque eu sempre uso essa parte metafórica que a arte traz para criar conceitos que você pode usar na sua vida, né? Então, o Rods Corona era usar o coronavírus como um portal. Então, eu fazia essa comparação, assim, né, do Rhodes com o coronavírus e a gente tá passando por aquilo e tá todo mundo na mesma. Então, não interessa se você tá morando numa cobertura na Delfim Moreira ou se você tá na rua, tá todo mundo, sabe, na mesma. Então, o que adianta você ter muito dinheiro, né? Tipo, foi um momento que eu acho que todo mundo tem que olhar pro coletivo, né? Que eu acho que isso é uma coisa também que eu tento fazer sempre, né? Porque esse autocuidado, essa autoanálise, autoconhecimento, você tá se sentindo melhor, tá se fazendo bem, né? Ficando mais forte para depois levar isso pro mundo, né? Para ajudar os outros, para conseguir ver. Porque quando você tá muito na crise, né? Quando você tá sofrendo, você só começa aquele modo de sobrevivência, né? Você só... Sabe, não lembra nem de separar o lixo, sabe, uma coisa assim. Então é muito importante ter essa disciplina, esse autocuidado, sabe, e a arte, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque se você estiver bem resolvido, né, com as suas questões, estivesse olhando para dentro, transformando aquilo em coisas boas, você vai conseguir fazer bem pro mundo, né. Então, assim, tem uma questão também que eu acho que tem a ver com o budismo, enfim, com vários outros pensamentos, que é a questão do livre-arbítrio, né? Você ter escolha. Então, você poder escolher se você quer seguir nesse caminho
ou se você quer criar um caminho diferente, né? Então a antropotécnica te permite isso, né? Você tá se autoanalisando e você não vai fazendo as coisas sem pensar, você vai pensar, tipo, não, se eu pegar esse caminho, né, vai acontecer isso. Se eu pegar aquele outro caminho, vai acontecer isso. Então, assim, você desenhar a sua vida, botar ali esse jogo, né, que você pode fazer, te ajuda muito a pensar antes de agir, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu também tentei buscar muito na minha vida, que eu sempre fui muito impulsiva, né? Então, também tem a ver com essa coisa da expansão da consciência, né? Que eu já venho estudando também desde antes da faculdade, na verdade, né? De que as coisas não são como a gente pensa que são, que podem ser diferentes, né? Que se a gente olhar as coisas de fora, né? Isso é uma coisa que eu tento passar para as crianças também, e é engraçado porque eu tenho que passar contando historinha, né? Você imagina, criança de 6 anos, como é que vai entender se eu falar, não, a iluminação, Buda atingiu a iluminação. Aí eu tenho que falar, tipo, imagina, era uma vez uma garotinha que morava numa montanha, e aí ela um dia começou a flutuar, e aí viu que existiam que ela achava que aquele mundo era o mundo dela, que só existia aquele mundo, e aquilo ali, ela sempre viveu naquele mundo, e assim, aquilo era a realidade para ela, até que um dia ela flutuou e viu que existiam várias outras montanhas em volta, com outras garotinhas vendo a mesma coisa, achando que o mundo era só aquilo. Então isso abre a cabeça, né, das pessoas, assim, das crianças, né, para ver que, na verdade, as coisas não são muito sempre como parecem ser, que podem ser de outra maneira, né? Então, acho que se todo mundo pensar assim, né, acho que tem mais chance da gente conseguir mudar as coisas. E aqui é um espaço para a gente compartilhar, né, e tentar, porque também acaba ficando muito solto, né? Isso é uma coisa que eu também penso muito. Bom, se tudo pode ser qualquer coisa, né? Até o Ferreira Goulart dizia, né? Se tudo pode ser arte, então nada é. A gente tem que encontrar um denominador comum, né? Para todo mundo focar naquilo, né? Mas também se for só um significado imposto, sabe? Também é perigoso, né? Então, o importante é a gente conseguir chegar em conjunto num significado que faça bem para todo mundo, né? Numa crença, numa fé que seja boa, né? E a gente saber que a gente pode mudar isso, né? Que a gente pode acreditar numa coisa que vai ser bom para todo mundo. E isso é dinâmico, né? Muda junto com a sociedade. Eu acho que a gente está vendo hoje em dia muitas coisas que antes seriam difíceis de acreditar, né? Que aconteceriam. Então, se a gente, por mais que esteja difícil, né? A gente vê mudanças boas. E eu acho que é importante a gente focar nas coisas boas que estão acontecendo, né? Mais aceitação, né, da sociedade. Claro que existem forças de conservadoras que ainda existem, sempre existe essa briga, né? De tentar abrir, tentar fechar. Eu sou do time de tentar abrir, né? Pra gente entender, olhar mais o outro, né? Não achar que a gente sabe sempre o que é melhor, o que é bom. É importante ouvir também, tá aberto. Então esse é um espaço para isso, né? Pra gente trocar, para ouvir, assim, se alguém discordar de alguma coisa, por favor, me fale, porque eu adoro saber também outras possibilidades, né? A gente está aqui para isso, para tentar olhar de todas as maneiras, 360. E, bom, já estamos chegando aqui no final da live, eu não cheguei nem aqui no final das minhas anotações, mas eu acho que o mais importante é para a gente compartilhar essas coisas que fazem a gente ficar mais forte, né? Então, agora um exemplo recente que aconteceu comigo, que eu tive meu celular furtado, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, mas que droga, por que isso aconteceu comigo, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, bom, isso é um momento para eu perceber por que isso aconteceu comigo. Será que eu não tô dando valor ao dinheiro, sabe? O dinheiro que eu demoro tanto para ganhar, porque eu ralo pra caramba, não cuidei tão bem do celular, sabe? Então sempre ver coisas assim que
que você pode aprender, né, com as coisas que acontecem de ruim na sua vida, né? E aí, no final das contas, eu acabei tirando proveito, porque eu fiquei sem celular, e aí recuperei uma máquina que eu tinha de tirar foto antiga, que eu não queria usar se eu não tivesse perdido o celular. Então, assim, transforma, tá? Bom, agora não tem essa situação, sabe, porque senão a gente vai fechado naquele caminho, sempre aquele caminho, e vai deixando de lado, né? Porque a gente tem escolhas, mas toda escolha é uma renúncia, né? Então, você escolhendo um caminho, você vai deixar de ter o outro, né? E uma coisa importante também é que a gente não pode ter tudo, né? Então, aceitar, né? Saber aceitar que aquele caminho você vai deixar de ter uma coisa, tem que trocar uma coisa por outra, né? Esse é o jogo da vida que a gente vai fazendo com a antropotécnica, né? Podendo escolher, porque se a gente pintar, colocar esse quadro na nossa frente, a gente consegue ver as possibilidades que existem, né? Imaginar novas possibilidades e buscar, né? Tendo fé naquele significado. Então eu aprendi muito a não desistir, né? A focar naquilo, acreditar naquele significado e de alguma maneira acreditar que aquilo pode dar certo, sabe? E assim, também não ficar muito batendo a cabeça, né? Porque se não deu certo, de repente você olha por outra maneira, mexe aqui um pouquinho, de repente as coisas se acontecem de outra maneira, porque a arte também é muito acaso, né? Você é uma dança, né? Você faz uma coisa, a obra de arte devolve, e aí aquilo se torna outra coisa, e aí vai criando em conjunto, né? E aí depois você solta ela no mundo e ela vai virar outra coisa, porque os espectadores vão ver aquilo e já vai se tornar outra coisa que você não tem como controlar, né? Eu penso assim, as crianças também são como se fosse a minha obra de arte, né? Porque eu vou botando lá os inputs e elas vão reagindo das suas maneiras, e a gente vai criando junto. E aí depois elas vão pro mundo, né? E vão passar aquilo adiante, mas da forma delas, né? E aquilo vai se expandindo, né? A evolução criativa, que fala o Bergson. Mas então é isso, gente. Já chegando aqui quase no final, né? Eu acho que é importante a gente confiar também no nosso processo, né? Porque o artista tem muito isso também, né? Você vê uma página em branco assim, você fala, caramba, e agora? Só que tá tudo dentro de você, né? Você não sabe exatamente como vai sair, né? Você tem que botar pra fora. E aí confia, né? Não vai sair sempre tudo certo. Não tem, é uma coisa que eu falo para as crianças também, elas ficam muito frustradas com deu errado, com quero outro papel. Eu falo, não, transforma erro em acerto. E é isso que a gente tenta fazer com a antropotécnica, né? Transformar. E ver de outra maneira, porque se a gente quer que tenha um fim determinado, né, a gente fica fechado. Se a gente estiver aberto para ver novas possibilidades, a gente consegue transformar as coisas, né? Então é isso, abrir a cabeça para ver a vida como obra de arte e saber que você pode, que você tem autonomia, né, para mudar a sua vida, a sua forma de pensar. E usar a imaginação, a criatividade para criar novas realidades, né? Eu queria saber se alguém aí que está assistindo já conseguiu transformar alguma situação difícil em alguma coisa boa, né? Que depois viu o lado positivo e conseguiu... aquilo acabou se abrindo, né? Depois para outras possibilidades. Aí agora olhando para trás, você vê que na verdade o que você achava que era ruim foi bom para você. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, é o tal do silver lining, né? Que é atrás de todas as coisas ruins tem uma linha de prata, né? Que é se você conseguir ver essa linha de prata, aí você vai entender que você vai confiar no processo, né? Então é isso, gente. Vamos junto aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Tamo junto aí para as dificuldades, pra gente continuar acreditando que a gente pode transformar em coisas boas, né? A gente passar isso adiante, essa mensagem adiante. E é isso. Eu acho que é uma coisa assim que é difícil às vezes, né? De você aceitar que tudo depende de como a gente vê, né? Eu acho que as pessoas estão muito já aceitando como são as coisas, né? Então é uma coisa quem acredita que tudo depende de como a gente vê, dá um joinha aí, só pra ter uma interação aí. Aqui é a parte que eu quero criar uma comunidade pra gente trocar, gente.
Bom, então, vou finalizando aqui, fechando já essa primeira live de apresentação, né? Compartilhei com vocês obrigada aí pela interatividade, gente, isso é importante. Esse é o primeiro passo aí pra gente mudar as coisas, né? Que é saber que tudo depende de como a gente vê, né? É isso. Os meus amigos surfistas que estão aí, eu vou dar um exemplo que fica gravado sim, Arthur. Aí, que às vezes, né, eu vou surfar e o mar tá ruim, né? Eu falo, caraca, eu fico frustrada, assim. Aí eu paro e falo, cara, não dá pra reclamar, né? Eu tô aqui no mar, na natureza, na água benta, né? Então, às vezes, as pessoas vão surfar e ficam irritadas, né? Frustradas, alguma coisa assim. Eu falo, gente... Então é isso, isso pode acontecer em qualquer situação. Você pode estar, por exemplo, como eu falei, no trânsito, mas aí você fala, gente, mas pelo menos eu tô viva, eu tô indo trabalhar. Tem gente que não tem trabalho, sabe? Eu agora consegui um trabalho depois de 5 anos, que nem é um trabalho que me paga muito bem, mas é uma coisa que eu acredito, sabe? Então, assim, ver as coisas do lado positivo, sabe? Que aí isso abre mais pra você. Porque imagina se eu faço, mas eu tenho que ir pra ganhar pouco, ir longe, não sei o quê, mas eu tô fazendo o que eu queria, sabe? 5 anos atrás eu plantei essa semente e eu tô colhendo ela agora. Mesmo que seja difícil no início, é o que eu queria. E aí, só essa sua atitude, né, de acreditar naquilo, isso ali já bota água na sementinha, né? Já bota luz, já bota energia, e aí atrai coisas boas, entendeu? É isso mesmo, ir com resiliência, com fé, com força, com foco, gentileza, né? Fazendo bem, querendo fazer o bem pro mundo, e isso tudo traz coisas boas, né? Então... a antropotécnica é isso, gente, a gente seguir essa mentalidade, né, esse modelo, né, de como transformar a vida usando a obra de arte e poder criar a realidade que a gente quer, dando esse passo atrás e vendo a nossa vida como um quadro, né, um jogo ou uma disposição também é uma coisa que eu penso muito, assim, sabe, como é que eu vou organizar essa primeira sala aqui é minha família, e a próxima sala é meu trabalho, mas aí como é que eu junto as duas coisas? Às vezes tudo se conecta, né? Eu gosto muito de usar também cartões, sabe, que eu fico jogando, porque eu tenho uma capacidade de conectar tudo. Até foi difícil eu editar o meu livro, né? Porque tudo se conectava, então eu não sabia onde começar, né? Começava do final, assim. Então na verdade, assim, é um livro que dá pra ler do último capítulo pro início, não tem uma ordem, assim, né? Porque eu acho que é isso, tá tudo conectado e você vai jogando aí como você quiser. Então, entra muito, a antropotécnica vai entrar muito esses temas, né, que eu falei, né, de autoconhecimento, de arte e educação, falo dos artistas, é bom para os artistas também, eu acho que tem muito público, parte do meu público também são artistas, né, e muitas vezes esses artistas, como eu falei, eles ficam presos, né, a gente acha que artista é criativo, que não sei o quê, mas eles ficam presos, ainda mais porque o sistema da arte é uma panelinha, né, então às vezes eles querem ter sucesso, querem fazer parte daquilo, mas é tudo muito fechado, principalmente arte comercial, sabe, que enfim, é determinado por valores que não são o que o próprio artista, eu acho que acredita, né? Acaba se desvirtuando, mas cada coisa é uma coisa, né? Existe o mercado de arte, mas aí o artista quer participar daquele mercado de arte, né? Enfim, tem que se encaixar na caixinha, né? E aqui eu proponho a gente olhar para fora da caixinha, né? Então, os artistas também, que são um grande público aí, que também ficam presos, né? Porque eles querem ser livres, mas a realidade impõe, né, coisas, certos sistemas. Então, como navegar esse sistema tendo tanta criatividade, né? Porque é isso que eu falo, né? A gente está aqui propondo essa criatividade, mas aí chega na rua, a gente é obrigado, né, a cumprir aqueles sistemas, né? Até o próprio tempo cronológico, como eu falei, ou seguir o caminho que a própria cidade coloca, né? Atravessar na faixa. Assim, existem vários sistemas impostos que a gente nem tá vendo. A gente tá seguindo isso por aí sem nem perceber, né? Mas que precisa ter um sistema pra gente ter uma ordem, né? Então,
eu tô propondo que a gente crie uma nova ordem, né? Uma ordem que a gente saiba que é uma ordem, que a gente saia do Matrix, não faça tudo às cegas, né? Mas saiba que a gente pode criar essa ordem também, né? E conseguir navegar isso meio, o sistema meio sabendo que aquele é o sistema, mas que a gente tá agindo ali mais conscientemente, né? Isso com a cabeça expandida, expansão da consciência, que eu acho que existem vários canais, assim, eu comecei a estudar isso desde quando eu estudei xamanismo, né? Passei por vários filósofos e eu me encontrei no budismo, né? No yoga para abrir a cabeça, né? Pra gente ver que o nosso ego não é a realidade, né? Que a gente tem a possibilidade de criar a realidade que a gente quer, mas que a gente não é aquela realidade, né? Então a gente não fica sofrendo com aquilo, aquilo aconteceu comigo, não sei o que. Não, você pode mudar a forma que você reage àquilo que aconteceu. Aquilo não é uma coisa fixa que aconteceu, né? Você pode ver de outra maneira. Então é isso, gente. Outras coisas que eu também quero compartilhar aqui de filosofia da arte, de arte e magia. Também fiz um curso no Parque Lage ano passado com o Nadan Guerra de arte ritual, né? O poder de cura da arte, que eu acho que também tem muito a ver com a tese da artropotécnica, que é você conseguir criar os símbolos, né? Como eu falei, essa projeção de você criar a sua vida como um quadro ou um jogo que você mesmo cria, você está dando significado, criando símbolos, né, com que você vai jogar. E a arte ritual também, você consegue passar por uma transformação se você colocar a fé naquele significado, você acreditar naquele símbolo, né? Você incorporar um arquétipo, que nem no carnaval, gente. Carnaval é arte, é fazer arte com a vida, é a super antropotécnica, né? Você se transforma em alguma coisa que você acredita e por um momento você vira aquilo, né? Então, sei lá, alguém jogar água benta e vocês um baldinho escrito água benta, e você, aquela água benta, ou até nem precisa do carnaval, né? Na própria igreja, o simbolismo e tal é muito forte. Aquilo realmente te transforma, né? Então a gente entender que essa nossa crença no significado nos transforma é muito poderoso. E a arte é isso, é você acreditar no significado. Você cria aquele significado e acredita nele e aquilo te transforma. Então, gente, isso é um convite para vocês continuarem aqui comigo. Até próxima quarta-feira eu vou me aprofundar mais no tema, porque assim, tem muita coisa para falar. E quem quiser mandar perguntas também, compartilhar experiências que tiveram, ou discordar também, por favor, me deem assim também algum feedback, né? Porque eu fico aqui estudando, criando as minhas teses e é tão importante para mim trocar. Eu quero muito ouvir também de vocês o que vocês estão achando disso, né? Porque artropotécnica é uma palavra que assusta, né? Mas ela vem do radical arte, antropo, né? Que é humano, e técnica. Então é a técnica da gente usar a arte para transformar o humano. Manda as referências. Eu amo referências, gente. Referência aqui vai ser chuva de referências aqui. Depois eu vou compartilhar alguns livros da minha biblioteca aí também. Então sigam o canal que a gente vai estar junto nesse caminho aí. Vamos trocar, porque eu acho que tem todo mundo conectado, né? Nessa dinâmica, né, de evolução. Acho que é muito importante. Bom, terminando aqui, faltando 2 minutinhos para minha live, para terminar a live, eu quero muito agradecer a vocês. Acho que consegui falar as coisas que eu queria, né? Gratidão aí por estarem presentes, aí dar essa força, porque é muito importante pra mim, assim, isso é o que alimenta, né? O que eu falei, um canal, se todo mundo acreditar na mesma coisa, aquilo se torna mais forte, né? Se torna mais real. Então, vamos construir juntos aí esse canal aí, essa nova realidade, né? Eu acho que a gente compartilhando experiências, de como a gente conseguiu transformar as coisas, né, no nosso dia a dia. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, assim, né, que é artista. Desde criança
A minha mesa de jantar era um pincel misturado com garfo, né? E aí o açucareiro era uma nave espacial. Aí botava asinha das vassouras, é tudo assim, sabe? Mágico. Então é uma coisa que tá no meu sangue, assim. Eu quero muito passar isso pra vocês, porque eu acho que é um respiro, né? É um alívio aí para tantas coisas aí difíceis que acontecem. Aí também é uma forma de dar mais força. Ah, obrigada. Vou pesquisar, vou assistir esse filme também. Compartilhem referências. Muito obrigada por compartilhar. Tô aqui também para qualquer coisa, pode mandar inbox. Vou continuar compartilhando aí as coisas que eu venho estudando, né? Porque é um caminho que não tem fim, mas pra cima, vamos evoluindo. Então, tamo junto aí, ninguém solta a mão de ninguém, vamos se fortalecer e acreditar na arte como forma de melhorar a nossa vida, como arte e evolução. Obrigada, um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.